Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre chaveamento do Masters 1000 de Xangai. Vocês podem perceber que o vídeo está em um formato diferente porque eu estou filmando a tela do celular. E assim, se vocês só me verem comentando, pode parecer em alguns momentos um pouco confuso. Então, por isso, eu resolvi gravar da tela do celular, testar esse modelo diferente. Espero que vocês gostem. Vamos ver aí se funciona bem. E assim, sai o chaveamento, lembrando, Masters 1000 de 2 semanas, 32 cabeças de chave, e os vencedores da primeira rodada vão enfrentar, por obviedade, cada um desses cabeças de chave que começam só a enfrentar esses tenistas, né, de mais bem ranqueados a partir da terceira rodada, né? Então, por exemplo, né, o Alcaraz pode ter um confronto contra o Cameron Norrie na terceira, né, rodada, mas antes disso ele só enfrenta o Leonardinho ou o Miomir Kecmanovic, etc. Mas comentando aqui sobre esses confrontos, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E vou começar primeiro lendo a parte da esquerda e depois para a direita, porque são lados diferentes da chave. Por exemplo, o Alcaraz só pode enfrentar o Ben Shelton na final, né? E esse aqui é uma imagem do canal Tennis Draws, né? Eu poderia talvez ter usado que a ATP e a Tênis TV colocaram, mas acho que aqui é melhor para a gente exemplificar, até porque assim, você tem um lado e o outro da chave. Pode não ser o mais bonito esteticamente falando, mas acho que funciona melhor para a gente comentar aqui. Como eu disse aqui, Alcaraz enfrenta o vencedor do jogo entre Leonard Thiem e Miomir Kecmanovic. O americano pode vir um pouco cansado, né, depois dessa ótima campanha em Pequim que ainda não acabou, né? Ele espera o vencedor do jogo entre Medvedev e Zverev nas semifinais, e é um adversário que pode trazer algo interessante no jogo contra o Alcaraz, mas ainda acho complicada a questão de saque dele contra o espanhol, né? Se contra o Musetti ele conseguiu gerenciar bem, contra o Alcaraz eu acho mais complicado, até porque o Alcaraz tem velocidade de golpe para cortar o tempo de reação e complicar bastante a vida do americano. O Kecmanovic já viveu dias melhores, já teve uma partida que ele chegou a estar 2 pontos de vencer o Alcaraz. Acho que na campanha que o espanhol levantou o título de Miami em 2022, mas não é o mesmo Kecmanovic que a gente está vendo agora, né? Arthur Cazux enfrenta o Pedro Martínez, então é um jogo interessante. O Cazux para mim é um pouco favorito, porque eu acho que ele joga melhor em quadradura que o Martínez, mas nenhum dos dois ali também são grandes bichos papões da superfície. O Cazux tem um teto de produção maior. O vencedor desse jogo enfrenta o Cameron Norrie, que volta a ser cabeça de chave. Boa temporada que o britânico faz. A gente tem aqui o Matteo Arnaldi enfrentando um tenista do quali, e o vencedor desse jogo enfrenta o Fokina, né, que faz boa temporada. Vamos ver se o Fokina volta melhor também, né, porque o Fokina veio agora de um torneio onde ele foi atropelado pelo Daniil Medvedev, que tá longe de viver o melhor momento da carreira, duplo 6-3 pro russo, né. O Yi Bin-woo, que tenista chinês que recebe aí um wildcard, vai enfrentar um tenista do quali e se avançar enfrenta o Medvedev. Detalhe, o Wu enfrentou o Medvedev em um dos 250 da semana passada e ganhou, né? Ok, se o Medvedev estiver jogando melhor, é um jogo que o russo é muito favorito. E aqui a gente pode ter uma reedição do jogo do Medvedev contra o Fokina. Então, a ver o que acontece. E detalhe, Medvedev possível oponente de oitavas de final, melhor dizendo, quarta rodada de Carlos Alcaraz, né? Jogando bem, pode ser um tenista bem perigoso, né? Então, mas, como eu disse, Medvedev tem que estar jogando bem. O Alexander Kovacevic vai enfrentar o Zhu Shengshang, e se vencer, pode enfrentar um Khachanov que vem jogando mal, né? Depois de virar caixa-god no torneio do Canadá, o Khachanov voltou ao que tem sido mais o normal dele da temporada, mas é um jogo bem interessante de se acompanhar, e obviamente o Khachanov, quando encontra o tênis dele, muito perigoso o tenista, né? Botek van de Zandschulp vai enfrentar o Nuno Borges, e o vencedor desse jogo enfrenta Stefanos Tsitsipas. Também pode virar uma oportunidade, depende do Stefanos que vai aparecer em quadra, né? Mas o tênis do Stefanos recentemente não tem nos dado muitas expectativas ou muitos motivos para acreditar tanto nele, né? É meio duro, mas é a verdade, né? A verdade é dura, né, gente? E aqui a gente tem Brandon Nakashima enfrentando o Matkratz. O vencedor do jogo entre Matkratz e Tanquin, né? É um jogo interessante esse Matkratz e Tanquin. O Matkratz que fez um ótimo US Open, tenista que joga um bom tênis de quadradura, né? O Itanquin também mete a mão na bola, é um cara que tem bastante poder de fogo, mas não tem muita variação. O amigo Hugo Carabelli enfrenta Terence Atmani, e olha esse jogo, hein? Terence Atmani podendo enfrentar o Demo Inauer, né? Não, é um confronto bom pro Demo, né? É um cara muito agressivo, que joga com bastante velocidade do fundo de quadra, mas por outro lado o Demo Inauer enfrentando
enfrentando um tenista de uma solidez robusta, né? Que assim, ele ganhou lá do João Fonseca, do Cobolli, do Fritz, todos porradeiros, até o Roger Rune também. Isso na campanha de semifinal de Cincinnati. E não enfrentou um tenista como o De Minaur. Não dá pra saber se vai ser mais fácil ou mais difícil, né? Mariano Navoni vai enfrentar um tenista do quali, o vencedor enfrenta o Alexander Zverev, que pra mim teve um chaveamento muito bom aqui pra chegar até a quarta rodada, né? Tipo, enquadradura, esse garante contra essa galera aqui, né? Pelo menos a gente espera. Arthur Hindeknecht tá aí, Hindeknecht ganhou do Zverev em Wimbledon, né? Amado Medjedovic é um tenista que é perigoso em quadradura rápida, mas eu acho, sim, muito preguiçoso de movimentação. Então, eu tenho meus contras com o Amado Medjedovic. E aí tem o Alex Michelsen aí também, né? Então vamos ver, tipo, tem tenistas aqui que jogam muito rápido e se o Zverev tiver um mau dia de forehand, pode ser um jogo complicado, né? Shapovalov de bye, cabeça de chave 23, isso obviamente tem a ver com algumas desistências, mas um quadrante aqui interessante, né? Porque Damir Zumur e Christopher O'Connell é um quadrante bem interessante. A gente tem um tenista do quali enfrentando o Quentin Halys, e o vencedor desse jogo enfrenta o Jiri Lehetka. E se tratando de Shapovalov, ele pode perder de todos eles, ao mesmo tempo ganhar de todos eles também. Félix Auger-Aliassime está de volta e acho que ele pegou um quadrante legal para começar. Marcos Giron, acho que ele tem solidez, mas não sei se poder de fogo para ganhar do canadense. E quem vai enfrentar o Giron, um tenista que vem do quali. Eu sei que tem Alejandro Tabilo no quali, não necessariamente quem vem do quali vai ser um tenista bobão, né? O Izu, tenista que vem de wildcard, né? Vai enfrentar o Jesper de Jong e o vencedor desse jogo enfrenta o Jakub Menzik, né? Luciano Darderi vai enfrentar o Jon Kachebu. E, assim, né, caso ele vença do Juan Manuel Cerúndulo, né, esse é o Cerúndulo, tipo assim, eu não vou falar Cerúndulo ruim, porque também é covardia, né, mas a gente sabe que o Juan Manuel Cerúndulo tá longe de ser uma super força em quadras duras, não é um cara que tem grande capacidade de aceleração, ele é um cara sólido, que troca bem bola, mas com pouquíssimo poder de fogo, né, mas dependendo de quem passar, acho que o Darderi é favorito. Francisco Comensanha, um dos tenistas que eu mais gosto de ver, né, jogando, muita energia, muita, assim, espírito de luta. Eu gosto muito do Franco Comensanha, vai enfrentar um tenista do quali e quem avançar pode enfrentar Lorenzo Musetti, cansado, né, do que ele enfrentou até agora, nessas semanas, pode ser um oponente mais acessível. Dan Shelton está de bye. Enfrenta o vencedor do jogo entre Alexander Miller e Davi Goffin. Esse quadrante perigosíssimo, né? Riley Opelka contra o Benjamin Bonzi. E o vencedor desse jogo enfrenta Gabriel Diallo. Só gente boa nesse quadrante aqui. Num grande dia, todo mundo muito perigoso, né? Adriano Manarino enfrenta o Matteo Berrettini. E quem vencer enfrenta Francisco Cerúndulo. Se tratando de quadradura, jogos bem abertos aqui também nesse confronto. Sebastian Korda vem jogando bem. Vai enfrentar os Izubergs. Caso avance, enfrenta um Casper Ruud que está jogando bem. Mas eu gostei do que vi do Korda contra o Fritz. Acho que foi um bom torneio para ele em Pequim, né? A gente tem Andrei Rublev de bye e vai enfrentar um tenista do quali, o Alexander Shevchenko. Para mim, é um bom jogo de segunda rodada pro Rublev. De terceira, pode ter o Flávio Cobolli, mas aí o Cobolli tem que passar ou por Jaime Munar ou por Marton Fucsovics. Francis Tiafoe, ele tá de bye primeira rodada, enfrenta Lorenzo Sony com um tenista do quali. Tiafoe desesperadamente precisa de vitórias, precisa melhorar o nível que vem apresentando nos últimos torneios. E assim, tem Marin Cilic e Floretan Moutet do outro lado ali desse quadrante. E Novak Djokovic. Podemos ter Djokovic e Marin Cilic, né? Seria bem interessante, mas eu acho o Moutet favorito para vencer o Cilic, né? E tô curioso para ver o nível do Djokovic. Taylor Fritz está de bye, enfrenta o Fabiano Marojão ou Stanislas Wawrinka, né? É bonito ver o Wawrinka de volta e é muito bonito que o torneio da China tenha dado o bye, né? Que, vale lembrar, o US Open não deu para um antigo campeão. Eu não sei se Roland Garros, acho que o Roland Garros deu o wildcard pro Wawrinka, mas eu achei desrespeitoso o campeão de 2016 não receber um convite da organização do torneio, né? É a falta de respeito com uma lenda do tênis, né? Vamos ver se ele consegue passar pelo Marojão. Se passar do Marojão, acho difícil passar do Fritz, mas Wawrinka é Wawrinka, né? Sebastian Hoffner vai enfrentar o Lucanardi, o vencedor desse jogo enfrenta Giovanni Mepich Pericard. De alguma forma, Pericard ainda está como cabeça de chave. É impressionante como os 500 pontos de base na última temporada ainda está sustentando o Pericard com 32 no torneio. Óbvio que as desistências ajudaram, né? O Gumbert também tá de bye, outro também que daqui a pouco perde o bye se não melhorar logo, né? E enfrenta o vencedor do jogo entre Jordan Thompson e o tenista do quali. O Thompson jogando bem é perigosíssimo para um Bé nessa fase, né? A gente tem Zizeng Zhang enfrentando o Sebastian Baez, o vencedor desse jogo enfrenta o Roger Rune, né? Vamos ver que o Rune apronta também, mas outro também que não tá sendo mínimo
mínimo digno de confiança, né? Alexander Bublik tá de bye e enfrenta o vencedor do jogo entre um quadrista do quali e o Laszlo Djere. Vamos ver o Bublik, não foi bem nessa semana de TP500, mas campeão em 250, né? Adam Walton enfrenta Mattia Bellucci, o vencedor desse jogo enfrenta Thomas Mahat, né? De um lado a imprevisibilidade do Bublik, do outro a solidez do Mahat. Interessante, né? Talon Grigspor tá de bye, enfrenta o Brooksby, o tenista do quali. O Brooksby que vem jogando bem, semifinalista em Tóquio. A gente também vai ter um tenista do quali contra o Daniel Altmaier e o vencedor desse jogo enfrenta Yannick Sinner, né? Então, assim, Sinner podendo ter um jogo contra o Altmaier na segunda rodada, perigoso. Griggs por possível oponente de terceira rodada e na quarta rodada um Bublik de novo. Será que melhor do que aquela atuação vergonhosa dele lá no US Open? E aí, um possível quadrante de quartas de final para o Sinner é o Taylor Fritz. Então, assim, eu não vou colocar aqui tanto na mesma prateleira Perricard, Humbert e Rune, mas cabe ao Fritz também avançar, lembrando, desgaste físico grande aí pro Fritz chegando à final de Tóquio e vários jogos longos, né? Como aconteceu com o Korda e também aconteceu com o Diallo. Vamos ver o que acontece na final com o Alcaraz, né? Se é o que acontece na Laver Cup, um surpreendente atropelo do Fritz, um atropelo do Alcaraz que já aconteceu contra o Fritz, ou um jogo equilibrado como aconteceu em Wimbledon. Esse é um jogo bem imprevisível, né? E para vocês, gente, gostaram desse formato de vídeo? Querem que eu continue com ele para falar de chaveamentos? Ou vocês preferem o formato tradicional? Verem a minha cara ali com esse headphone falando para vocês na tela do celular, né? Um dia eu vou conseguir pagar um editor, mas primeiro vamos alcançar 20 mil inscritos, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o hype se puder e até o próximo vídeo.